pessoas que não acreditam na volta de Jesus. E por que elas não acreditam? Porque na cabeça delas, a avó, o avô, o pai, a mãe, o familiar que falou tanto que Jesus ia voltar, morreu. E Jesus não voltou antes da morte. Muitas pessoas ficam, eu ouço isso desde criança. Aprenda uma coisa, por favor: Jesus não é mentiroso. E se ele falou que vai voltar, você pode esperar que ele vai voltar. E por que ele não voltou ainda, bispo? 2 Pedro 3,9 nos dá essa resposta quando diz assim: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a têm por tardia, mas ele é o quê? Longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham o quê? A arrepender-se. Olha para mim, por favor. Aqui está, não olhe para a Bíblia agora não, olhe bem para mim, preste atenção. Aqui está o motivo que o Senhor Jesus não voltou ainda. Você acreditando ou não, ele vai voltar. Você se preparando ou não, ele vai voltar. Agora, se você diz assim: bispo, eu não acredito na volta de Jesus, é um direito que você tem, mas você acredita que um dia você vai morrer. Você sabe disso. Você pode não acreditar que Jesus vai voltar, tudo bem, e eu vou te provar que está perto dele voltar. Eu não sei quando, nem me atrevo a dar datas. Quem sou eu? Só Deus sabe quando vai ser esse momento, mas eu sei que ele vai acontecer. Creio que não está longe disso. Mas quem não acredita na volta de Jesus, pelo menos acredita que um dia vai morrer. Agora abre Mateus 24, 24. Vamos para um grande sinal da volta do Senhor Jesus. Acharam? Primeiro eu queria fazer uma pergunta para vocês. Mateus 24, 24. Deixe a Bíblia aberta e olhe para mim, por favor. Acharam? Olha aqui. Honestamente, esse assunto, morte, volta de Jesus, isso te incomoda? Isso te perturba? Ou você já resolveu o seu problema com Deus e você está tranquilo em relação à sua eternidade? Eu não sei. Morrer nós vamos, mas espero que você esteja no caminho certo, para não sofrer eternamente. Eu prego porque eu creio que enquanto a pessoa está viva, ela pode mudar de direção. Eu também já andei na vida errada, antes de conhecer a verdade. Alguém já pegou a contramão aqui alguma vez? Quem já pegou a contramão uma vez? Dirigindo, você pegou a contramão. Foi bacana, não foi? Foi horrível. Isso já aconteceu comigo também. Eu lembro uma vez, no Rio de Janeiro, que o bispo Adilson falou comigo: Jadson, eu peguei uma contramão agora, porque teve uma blitz falsa, e eu vi todos os carros voltando, eu tive que dar contramão também. Enquanto você não volta para a mão certa, você não tem paz. Você fica com medo de acontecer um acidente. Você está na contramão. Enquanto você não se arrepender dos seus pecados, você não tem paz. Não adianta. Eles vão te condenar. A única maneira dos pecados que você já cometeu não te condenarem é você se arrependendo.
Não tem jeito. Ninguém pode resolver isso para você. Você pode pedir oração a qualquer pastor, a qualquer bispo. Você só vai ter paz quando você se reconciliar com Deus. Quando você reconhecer os seus pecados diante de Deus. E eu vou dizer porque eu fico preocupado em relação à volta de Jesus. Você vai entender. Porque a Bíblia fala da velocidade dessa volta. Daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Mas vamos ao primeiro sinal, Mateus 24, 24. Foi o Senhor Jesus que disse: porque surgirão falsos cristos e falsos o quê? Profetas. E farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam quem? Até os escolhidos. Olha para mim, por favor. Não olhe para a Bíblia agora não, olha aqui. Escute o que eu vou te falar agora, com muita atenção. A geração dos seus avós, dos seus bisavós, não presenciaram tantos falsos profetas como a nossa geração está presenciando. E qual é o perigo do falso profeta? É porque ele pega uma parte da Bíblia e ele prega a Bíblia também. Mas ele prega que Jesus abre portas, e é verdade, Jesus abre portas. Mas ele deixa o outro lado, que é o mais importante, de lado. Ele não fala que Jesus fecha a porta. Que porta, bispo? A da salvação. Jesus abre portas? Abre. Talvez Deus já tenha aberto muitas portas para você. Mas quem fechou a porta da arca na época de Noé foi Deus. Gritaram, choraram, pediram a última chance, mas não tiveram. Por quê? Porque a porta ficou aberta há muito tempo e eles não aproveitaram. A maioria dos seres humanos vão procurar entrar nessa porta depois que ela se fechar. Infelizmente. Jesus abre portas. Mas eu não posso ficar dizendo para você: Deus vai abrir uma porta, Deus vai te abençoar. Deus vai te abençoar se você obedecer a palavra de Deus. Deus vai te abençoar se você fizer a sua parte. Deus vai te abençoar se você estiver de acordo com a vontade dEle. Aí Deus vai te abençoar. Eu não posso te preparar só para a vitória. Você vai vencer, vai dar tudo certo. Não. O ser humano gosta disso. O ser humano gosta disso, de ouvir isso. Esse é o motivo que faz os falsos profetas se multiplicarem. Porque as pessoas dão crédito a uma parte da Bíblia, não a Bíblia toda. Que Deus te dê muitas vitórias aqui. Mas a maior vitória que Deus pode te dar é depois dessa vida. E o falso profeta, ele não fala isso porque ele não está salvo. Só salva quem está salvo. Quem foi salvo por Jesus Cristo quer salvar. Mas quem não foi está preocupado com a vida nesse mundo. Só que a vida nesse mundo passa. Chega uma idade que se torna tudo canseira. Você vai vendo uma mudança. Vai chegando uma idade que você quer ficar mais em casa. Vai chegando uma idade que você sai por causa do seu filho, sua filha, mas sua vontade é ficar ali. Vai chegando uma idade que o ser humano já não tem mais vontade de muitas coisas que ele tinha antes. É a vida indo embora. E o diabo tenta prender o ser humano nessa vida aqui. E ele tem a boca dos falsos profetas para não despertar a salvação para as pessoas. Então as pessoas começam a medir a vida dela. Não, Deus é comigo porque está dando tudo certo. Deus é comigo porque eu estou vencendo. Tem gente enfrentando os piores momentos da vida econômica dela, da vida profissional, e ela está super bem com Deus. E tem gente ganhando um rio de dinheiro, inclusive sujo, e está dizendo que Deus é com ela.
Vida econômica nunca foi um parâmetro para a gente poder medir a nossa vida com Deus. Não se mede a vida com Deus pela vida financeira, nem pelas bênçãos. As bênçãos são importantes, Deus nos dá. Mas a salvação é muito mais importante, porque muitas pessoas já receberam muitas bênçãos e nem na presença de Deus está mais. Amém? Está dando para você entender? Jesus disse que no final dos tempos iriam se multiplicar os falsos profetas. E hoje tem assim, ó, de montão. De montão. Se você é de Deus, você ouve a voz de Deus. Amém? Se você é de Deus, você dá valor à voz de Deus. Ainda que a palavra de Deus seja dura, seja de exortação, seja de repreensão, mexa com você, te confronte, ótimo, porque Ele quer salvar você. Ele não quer que ninguém se perca. Então, a multiplicação dos falsos profetas é um grande sinal da volta de Jesus. E a nossa geração está vendo isso aos montes. Agora, olha o segundo sinal. Vamos voltar novamente aqui para Daniel 12:4. Acharam? Quem não tem Bíblia é só olhar no telão. 12:4, põe aí por favor. E tu, Daniel, encerra estas palavras e sela este livro. Até quando? Não ouvi. Até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra, e o conhecimento se multiplicará. Olhe agora para mim, por favor. Se você não achou, não tem problema. Olhe para mim agora e não perca essa explicação, por favor. Aqui fala sobre o fim do tempo. Eu não tenho dúvida que nós estamos vivendo o fim dos tempos. Eu não tenho dúvida. Eu canso de atender pessoas aqui que se converteram e disseram o seguinte para mim: bispo, o patrão falou que se eu não mentir, eu vou ser mandado embora. Cada dia está mais difícil ter caráter, ser de Deus, porque você está vendo todo mundo fazendo a coisa errada e parece que você fazendo a coisa certa está errado. Todo mundo mentindo, todo mundo roubando, todo mundo fazendo besteira. E cuidado, tá? Você que fica dando desculpa, eu estou assim por causa de fulano, Beltrano. Mentira. Deus falou bem direto para Israel: pelos seus pecados estáis caídos. A pessoa está caída não é porque de A, de B ou de C, porque a pessoa que é de Deus, ela prefere perder emprego, perder dinheiro, perder o que for, mas não perde a salvação dela, porque ela conquistou com muito esforço. Então ela guarda isso, ela cuida, porque ela sabe que o diabo quer tomar a salvação. Pessoa que é de Deus vigia, porque ela largou coisas e ela sabe que essas coisas vão querer voltar para a vida dela, e ela vive em constante vigilância, porque ela não quer perder o mais precioso, que é a salvação eterna. Está dando para você entender? Mas ele diz aqui: o saber, o conhecimento se multiplicará. A geração dos seus avós viram o conhecimento, a tecnologia, o avanço que você está vendo hoje? Não. Os idosos têm dificuldades com esse avanço. As crianças não, que já nasceu isso na geração delas. Então hoje elas estão ensinando aos pais. Crianças, 10, 12 anos, estão ensinando os pais a mexer no celular, no computador. Você está vendo a medicina assim, ó, cada ano avançando.
Não estou falando mal disso não. Que a medicina avance mesmo. Vai ajudar e salvar muita gente. Mas eu estou dizendo que é um sinal da volta de Jesus. Ele disse que os falsos profetas se multiplicariam no final dos tempos, que o saber se multiplicaria no final dos tempos. Quando eu falo das coisas que estão acontecendo, muitas coisas sempre aconteceram, mas não na intensidade que está acontecendo agora. Agora está muito mais intenso. Uma outra coisa que eu vejo como um sinal da volta de Jesus, essa eu vou colocar no telão, se você quiser anotar, você anota, em Tessalonicenses, 5:3, coloca por favor, leia no telão. Pois que quando disserem a paz e segurança, então lhe sobrevirá repentina o quê? Destruição, como as dores de parto, aquela que está grávida, e de modo nenhum, quando ouvides falar de quê? Paz. Olha aqui para mim, o que nós mais estamos ouvindo falar agora? Paz. Só que, quando ouvides falar de paz, a Bíblia diz, vem uma repentina destruição. Não tem como o ser humano estar em paz, porque ele está longe de Deus, e quem não tem paz não dá paz. Quem não tem paz vai tirar a paz dos outros. Quem não tem paz, como é que ela vai dar o que ela não tem? Você não pode dar o que você não tem. O ser humano não está em paz, ele está em guerra com ele mesmo. Por isso que você vê o ser humano fazendo o que ele faz. Então nós vamos ouvir falar de paz, mas vai ser um engano para vir uma repentina destruição. Olha o que aconteceu essa semana agora. A Filipinas foi sacudida por um grande terremoto. Foi pequeno não, foi 7,4. Depois teve outro. Afeganistão e Paquistão estão entrando em guerra hoje. Nós estamos vendo tudo que Jesus falou numa intensidade muito forte. Muito forte. Agora, escute uma coisa, por favor. Qual é a minha preocupação? Quando a Bíblia fala da volta de Jesus, e os sinais estão mostrando que está perto, a Bíblia diz que vai ser num piscar de olhos, então não dá tempo de se consertar com Deus. Isso quer dizer que quem estiver pronto, sobe, quem não estiver pronto, fica. Você já foi no aeroporto pegar um voo? Lá no aeroporto, de vez em quando, você vê pessoas chegando fazendo escândalo porque perdeu o voo. Mas está escrito no bilhete que tem que chegar 1 hora antes. Está escrito. Se der o horário de partir, o avião não vai ficar esperando os passageiros não. Ele pode até dar um alerta. Último aviso para o voo tal, para o destino tal. Não é assim? Pessoa chegou depois, ela vai chorar, ela vai lamentar, mas o avião já foi. Só que tratando-se de voos, tem outro. Não foi agora, pode ir mais tarde. Não foi hoje, pode ir amanhã. E salvação? E se Deus está te dando a última chance para você ir para o céu, e você está perdendo essa chance? Vou falar uma coisa para você. Hoje, Deus está usando a minha boca para pedir sua alma para Ele. Não seja louco de não entregar sua alma a Jesus e se arrepender dos seus pecados. Porque Jesus foi bem claro quando Ele disse: louco, esta noite pedirão a tua alma. Pedirão são os demônios que pedem. Hoje, Jesus está pedindo a sua alma.
para que no futuro o diabo não peça, os demônios não peçam sua alma. Eu vou mostrar uma coisa agora para você. Você não tem noção. Feche aí sua Bíblia, por favor. Olhe para mim. Vê se tem alguém dormindo aí do seu lado. Não me toque, porque eu preciso que todo mundo agora esteja atento. Olha bem para mim agora. Preste atenção, acorde. Acorde. O que eu vou mostrar agora é para o seu bem. Não seja louco de ficar deixando para depois o seu conserto com Deus. A salvação chegou para Zaqueu quando ele resolveu se arrepender dos pecados dele e se abrir o coração para Jesus. Não seja louco de deixar isso para depois, porque amanhã pode ser tarde demais. Vira e mexe eu canto na reunião: meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vai aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Essa música faz muito sentido para você que tem entendimento espiritual. Você sabe do que Jesus quer te livrar? Se nós ficássemos aqui com as portas fechadas, aqui, sabendo que nunca mais nós iríamos sair daqui, já seria muito difícil. Mas aqui está com o ar-condicionado ligado. Aqui as poltronas são acolchoadas. Aqui está tudo tranquilo. Aqui está tudo claro. No inferno não tem luz. O que eu vou mostrar para você agora é para você ter uma noção do que o diabo quer que você deixe de lado, a eternidade. Assim, bispo, isso pegou pesado. É isso mesmo. Para ver se você acorda. Porque de repente você está indo para onde você sabe que não era para ir mais. Visitando páginas que não era mais para você estar ali. Falando coisas que não era mais para sair da sua boca. Ah não, mas é quando eu fico nervoso. Não é não. É porque você perdeu o temor. Está voltando tudo de novo para você. O nervosismo, o palavrão. Tem pessoas que não era mais para você andar com elas, porque não te fazem bem, não temem o teu Deus, só te afasta de Deus. Eu estou colocando isso, e semana que vem eu vou preparar um do céu. Do céu. Mas hoje eu quero convidar você a mudar de direção, a despertar, a buscar em Deus o recomeço, a salvação. O prazer dele é salvar o perdido. Talvez seja assim, bispo, mas isso aí é muito pesado. Se você pudesse no inferno, você ia dizer que isso aqui é leve, porque você está assistindo aqui sentadinho, você não deu um grito, você não sentiu um calor, nem se abanar, você se abanou. Eu sei a responsabilidade que eu tenho diante de Deus. Qual é o nome dessa reunião? Vigília pela sua alma. E eu subo aqui para disputar almas. Que em nome de Jesus o diabo perca a sua hoje. Você que seu nome não está mais no livro da vida, que ele volte hoje. E se nunca esteve, que seja escrito hoje. Porque não vai dar tempo não, tá? Eu não estou brincando não. Eu não estou brincando não. Nem muito menos estou preocupado em te agradar. Acaba o culto, eu tenho a maior paz. Porque tudo que Deus me deu eu passei. O que você vai fazer com o que você ouviu é com você. Mas também quem vai colher as consequências é você. Fique em pé no seu lugar. Você entendeu? Quem entendeu, levante a mão. Deixa bem claro que isso aí é que te compromete. Porque isso aqui Deus acabou de filmar. Você reconhecendo que você entendeu. O que você vai fazer com o que você entendeu?
você vai fazer? Eu fico pensando em Pedro, que Jesus disse para ele: Pedro, Pedro, Simão, Simão, Satanás estava peneirando sua alma, mas eu roguei por você, para que você não desfaleça. E de repente, espiritualmente, você está desfalecendo. É tão triste. Nós saímos sempre para evangelizar e encontramos assim, um montão de gente que conhece a verdade, fria, caída, fraca espiritualmente, distante de Deus, dando desculpas: eu não tenho forças, eu não consigo, eu conheço a verdade, a minha mãe me criou na igreja. É triste ver uma multidão que conhece a verdade, mas não anda na verdade. Triste, é triste, dá vontade de chorar. Ver tantas pessoas que tiveram o privilégio de conhecer a verdade. Você precisa ver quando chega a Bíblia, nos países que não tem Bíblias, nos países, nas aldeias, as pessoas beijam a Bíblia, as pessoas... Mateus 1,18, levante sua Bíblia. Em o nome do Senhor Jesus, meu Pai, nós precisamos agora te ouvir. Essas pessoas vieram não para me ouvir, mas para ouvir o Senhor. A boca vai ser minha, mas a palavra, a direção vai ser do Senhor. Fala, meu Pai, e nos abençoe através dessa palavra. O Senhor sabe o que cada uma dessas pessoas precisam ouvir. E eu peço, meu Pai, que elas saiam daqui com essa direção, de fato, dizendo: Deus falou comigo. Em nome de Jesus, que elas entendam a Tua palavra, para a Tua glória, e quem crê diga amém. Eu nunca falei aqui sobre esse José que eu vou falar hoje. Eu já falei para vocês a história do José que os irmãos traíram, do José que foi vendido como escravo e foi para o Egito e se tornou governador. Já preguei algumas vezes, mas hoje eu quero falar de um outro José. O José que casou com Maria. O José que, quando noivo, passou uma situação muito difícil. E eu quero tirar lições dessa história com vocês. Ele não foi um mero coadjuvante, não. Ele fez a diferença. Se prega pouco sobre ele, mas ele nos deixa muitas lições. Eu queria tirar algumas com vocês. Vamos lá, Mateus 1, versículo 18, diz assim. Coloca na tela, por favor. Mateus 1, 18. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim, que estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido de quem? Do Espírito Santo. Então José, seu marido, sendo justo e a não queria infamar, intentou deixá-la como? Secretamente. Olha para mim aqui, por favor. Olha a primeira lição que nós aprendemos com José. Ele tomou conhecimento que ela estava grávida, não teve nenhum contato sexual com ela, tinha razões para poder falar dela, mas tinha caráter e não queria desonrá-la, manchar a reputação dela, e ele preferiu não falar besteira. Eu sei que tem pessoas que elas não medem as consequências do que elas falam, mas quando você fala de alguém, diz muito a seu respeito. Quando você vê pessoas falando dos outros para você, um dia elas podem falar de você para os outros. O que você fala dos outros pelas costas diz muito sobre você. Tem muitas pessoas que prejudicaram a reputação de outras pessoas, e até a verdade vinha à tona, demorou e trouxe aí muitas consequências ruins.
Tenha cuidado quando você falar de alguém. Você quer falar, fale pela frente. Tenha cuidado, porque as palavras que nós falamos não voltam mais. Ele teve o maior cuidado com Maria. Estava até com razão. E tem gente que fala sem razão. Mas ele era justo, ele tinha caráter. E ele queria agir secretamente. Ele não estava entendendo o plano de Deus ainda. E a Bíblia diz assim no versículo 20: e pensando ele nisto, eis que em sonho lhe apareceu quem? Um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está, olha só, gerado é de quem? É do Espírito Santo. Olha para mim, por favor. Era impossível, humanamente falando, Maria engravidar sem ter um relacionamento com um homem. Mas Deus é Deus do impossível. Você não pode perder a sua fé quando você se depara com um momento difícil. Então a sua fé serve para quê? Se não é para nos momentos difíceis você estar firme, a sua fé serve para quê? Eu não posso largar a fé quando eu me deparo com uma situação considerada impossível, considerada feia, considerada difícil. Era impossível para os homens, mas Deus tornou possível ela engravidar sem ter contato com nenhum homem. Foi obra de quem? Foi obra do Espírito Santo. Deus tem poder. Deus tem poder para fazer coisas que ninguém acredita. Deus age aonde Ele quiser, a hora que Ele quiser, da maneira que Ele quiser. Ele é soberano. Você sabe por que muitas pessoas elas ficam desanimadas, desmotivadas, mal? Porque elas criam muito uma expectativa em pessoas e em maneiras que Deus vai agir. E quando não vem por onde elas estão esperando, elas murcham, elas desanimam. Só que Deus, Ele trabalha de várias maneiras, da maneira que Ele quiser. Deus pode fazer coisas na sua vida diferentes do que fez na vida de outras pessoas. Ele pode usar pessoas improváveis. Ele pode usar pessoas que um dia te decepcionaram, e essas mesmas pessoas que já te decepcionaram podem te abençoar. Ele pode fazer vir de pessoas que você nunca imaginou que dessas pessoas viriam coisas boas para você. Deus pode trazer de lugares que você nunca pensou que vinham vitórias, e vem. Quando você é uma pessoa que crê nos planos de Deus, quando você é uma pessoa que tem fé nele, na palavra dele, você sabe que ele vai cumprir de um jeito ou de outro. Se não vier de onde você estava esperando, vem de onde você não estava esperando, mas vem, porque Deus é fiel. Amém? Quando José teve esse entendimento que era obra do Espírito Santo, quando ele entendeu que era plano de Deus, então ele aceitou. Ele já estava abrindo mão de Maria. Cuidado para você não abrir mão de coisas que Deus não mandou você abrir mão. Cuidado para você não sair de lugares que Deus não mandou você sair. Às vezes Deus te coloca em lugares pesados, mas para você ser luz naquele lugar. Às vezes Deus te coloca com pessoas complicadas, para que você abençoe essas pessoas. Tem gente abrindo mão de sonhos, de projetos, de ideias, porque encontrou dificuldades. Você não pode ser essa pessoa que na primeira dificuldade, ou na segunda dificuldade, ou diante de dificuldades, você venha desistir. Isso tem que alimentar a sua fé. Isso tem que dar força para você. Quando você encontrar dificuldades, isso tem que dar forças para você seguir em frente. É porque você está no caminho certo. Amém? O Espírito Santo convenceu, José. Diz assim, versículo 21: e dará à luz um filho, e chamarás seu nome como? Jesus, porque ele salvará o seu povo
dos seus pecados. Olha para mim, por favor. Era muito grande o que Deus ia fazer. Você crê que Deus tem coisas grandes para você? Porque se você crê que Deus tem coisas grandes para a sua vida, então você também sabe que você vai enfrentar lutas grandes. A situação de José não foi fácil, mas naquele sonho que ele teve, Deus, através de um anjo, falou com ele que quem iria nascer era o Salvador, e o nome era Jesus. Aprenda a dar nomes ao que você quer. Aprenda a determinar antes de acontecer. Lembra da mulher hemorrágica? Ela disse: quando eu tocar na orla das vestes do Senhor Jesus, eu vou ser curada. E foi. Muitas pessoas chegaram aqui na igreja dizendo o seguinte: quando eu entrar no templo, Deus vai falar comigo. Quando eu entrar, Deus vai me dar uma direção. Quando eu clamar, Deus vai me responder. Eu ainda vou dar testemunhos no altar. Tem gente que quando vê as pessoas dando testemunhos, ela sabe que vai chegar a hora dela. Ela já colocou isso dentro dela. Eu já atendi pessoas que falaram assim: bicho, eu comprei até minha roupa para o meu testemunho. Eu separei minha roupa, falei: vou dar com aquela roupa o meu testemunho. Aprenda a determinar. Aprenda a dar nome às coisas que você deseja antes delas chegarem. E diz que o nome é seu Senhor Jesus. Aí diz assim, versículo 22: e tudo isto aconteceu, lê alto agora, para que se cumprisse o que foi dito da parte de quem? Pelo profeta, dizendo: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamarão seu nome Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Olha para mim, por favor. Tudo aconteceu para que se cumprisse a palavra de Deus, a promessa de Deus. A sua fé não pode estar apoiada numa religião, em um homem, em uma igreja, em uma instituição. A sua fé tem que estar apoiada no que está escrito na palavra de Deus. E quando você for orar, aprenda a orar citando a palavra de Deus. Por exemplo, se eu estou angustiado e eu vou orar, eu falo: Deus, o Senhor disse: invoca-me no dia da tua angústia, eu te livrarei. Eu estou angustiado, me livra. Eu estou usando a palavra de Deus. O que Deus prometeu, eu estou pedindo para que se cumpra na minha vida. Eu não estou dizendo: Deus, eu estou mal, me ajude. Não, eu não estou apresentando só minha necessidade. Eu estou apresentando o que Ele prometeu. É verdade o que o Senhor prometeu? Então cumpra na minha vida. Então quando eu oro, eu cito a palavra de Deus, para que Ele cumpra o que prometeu. Eu não quero nada mais, nada menos do que o que Deus prometeu. Quando uma pessoa me procura enferma, doente, eu pego o azeite, unjo ela e faço oração da fé. E eu falo para Deus: o Senhor disse que se houver alguém doente no meio de vós, chame o presbítero da igreja, o pastor da igreja, esse unja com óleo e faça a oração da fé. E a oração da fé curará o enfermo. O Senhor falou, eu estou aqui orando em nome de Jesus, cure essa pessoa. Eu já vi Deus fazer coisas maravilhosas. Por quê? Porque eu estou colocando a minha fé no que está prometido na palavra de Deus. Quando você for orar, então ore em cima das promessas de Deus. Amém? Agora vamos entrar no assunto principal de hoje. Diz assim, versículo 24: e José, despertando do sono, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara, e recebeu o quê? A sua mulher. Agora lê o 25 em voz alta. E não a conheceu até que deu o quê? À luz seu filho, o primogênito, e pôs-lhe por nome Jesus. Olha para mim, por favor. José, ele teve que esperar. Qualquer noivo, ele não vê a hora de ter a sua noiva. O mais importante para o noivo é o bolo. O mais importante para o noivo é a roupa dele? É a roupa da noiva? O que ele quer é a noiva. Mas ele teve que esperar.
E eu sei que nós não gostamos de esperar. Mas quando nós esperamos em Deus, isso nos abençoa. Jesus teve que esperar. Deus não pegou a barriga de Maria e um dia e bum, nasceu Jesus. Foi assim? Não. Ô bispo, não dá para nascer em 3 meses não? Dá para nascer em 5 meses não? Não, Jesus teve que esperar. Abraão, nosso pai na fé, teve que esperar. Os heróis da fé tiveram que esperar. Por que você não tem que esperar? Por que você não aprende a esperar em Deus? Não é esperar murmurando, desanimando, desacreditando, se entregando aos problemas. É esperar confiantemente. É esperar sabendo que Deus nunca falhou e nunca vai falhar. Deus nunca perdeu uma guerra. Você acha que Ele vai perder sua guerra? Deus nunca perdeu uma batalha. Se Ele está na sua batalha, você acha que vai terminar mal? Olha o fim de quem esperou em Deus. Olha o fim de Jó. Se não foi sendo honrado duplamente. Olha o fim dos heróis da fé que confiaram em Deus até o fim. Olha o que Deus fez. E morreram salvos. Aprenda a esperar. Cuidado com a sua impaciência. Porque a sua impaciência faz mal para você e faz mal para pessoas que você acaba ferindo, machucando. Tem gente aqui, sabe o que ela precisa para Deus abençoar ela? Pedir perdão a quem ela tem machucado. Pedir perdão a quem ela tem descontado. E coitado ou coitada não tem nada a ver com o problema, mas a pessoa anda tão impaciente que ela briga com todo mundo. A sua impaciência traz consequências que não são boas para você. O mal gosta de nos ver paciente. Deus gosta de nos ver esperando nele. Amém? Quando eu sei que tem alguém me esperando, eu não gosto de fazer ninguém esperar. Por quê? Porque eu não gosto que ninguém roube o meu tempo. Eu não gosto de roubar o tempo de ninguém. Se você marca alguma coisa com alguém e chove, tem um imprevisto e acontece alguma coisa, você se sente mal quando você tem caráter. Meu Deus, a pessoa está me esperando, meu Deus, não comeu até agora, meu Deus, ela está lá até agora. Não é assim que você fica? Por quê? Porque te incomoda. Você acha que Deus não sabe quem está esperando nele? Ultimamente você tem murmurado, reclamado muito, vivido impaciente? Ou você tem confiado em Deus? Porque a confiança nos abençoa, esperar nos abençoa, a paciência nos abençoa. Bispo, mas a situação está falando forte, mas o mal está falando forte. Você tem que ouvir Deus. Manda o diabo calar a boca, manda a situação calar a boca. A situação pode ser feia, a situação pode ser crítica, a situação pode estar pior possível. Se você ouvir Deus, você tem forças para esperar. Você sabe por que tem pessoas aqui de pé? Dormindo, se alimentando bem, enfrentando graves problemas, mas na fé. Sabe por quê? Porque Deus está sustentando. Porque Deus está dando forças, porque Deus está ajudando, está mantendo ela de pé, porque Deus sabe que ela está dependendo dEle. É difícil esperar, é difícil, não é fácil não, mas termina bem. É difícil esperar, porque nós queremos tudo para ontem, é difícil. José queria Maria, mas teve que esperar. Por um tempo, ele não teve condições de tê-la. De repente você está vivendo um tempo que você não está tendo condições de ter o que você quer, mas é um tempo. De repente você não está tendo a condição que você queria ter, mas você vai ter. Foi um tempo, foi um período, mas o Senhor Jesus nasceu. Não fique preocupado não, porque se você está esperando em Deus, vai nascer sua vitória. Se você está esperando em Deus, vai nascer maior
do que o que você está imaginando. Olha quem nasceu foi o Senhor Jesus. Quem nasceu foi quem dividiu o mundo antes e depois de Cristo. Quem nasceu foi nosso Salvador. Eu não sei o que está para nascer na sua vida, eu não sei o que Deus está gerando para você. Eu sei de uma coisa: Ele chamou você aqui hoje para você entregar a Ele a sua ansiedade, para você entregar a Ele a sua impaciência, para você entregar a Ele o que está pesando, te fazendo mal, porque vai nascer o que você quer. Amém? Pode não nascer hoje, pode não nascer amanhã, mas uma hora nasce, porque você está esperando em Deus, e quem espera em Deus é abençoado, cedo ou tarde. Fique em pé, diga: vai nascer minha vitória. Fala com fé: vai nascer minha vitória. Se Deus falou com você através desta mensagem, compartilhe. Inscreva-se em nosso canal e não esqueça de ativar o sino para ser notificado das próximas postagens. Da fé que nos ensina. Tua palavra é mais importante do que a palavra de qualquer pessoa para nós. Ajuda-nos a entendê-la. Usa a minha boca. Faça com que haja salvação, fortalecimento na fé desse povo. Que em nome de Jesus, meu Pai, a tua palavra não volte vazia, mas que ela traga, meu Deus, o que essa pessoa precisa ouvir, para a glória do teu nome. E quem crê, diga amém. Graças a Deus. Olha para mim, por favor. Eu vou te dar hoje 3 conselhos. E vou abordar um assunto aqui que eu queria que você prestasse bastante atenção. Bastante mesmo, porque custou a vida do Filho de Deus. Quem tem filhos aqui, levante a mão. Faz assim com a mão. Que valor você daria para algo que custasse a vida do seu filho? Eu creio que você daria muito valor. Seu filho é seu filho. Pode ser mal criado, pode dar uma dor de cabeça, pode aprontar, mas é seu filho. Seu filho é seu filho. Agora, vamos entender. Vamos começar aqui em 1 Pedro 1,18. O que diz aí? Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes de vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Olha para mim, por favor. No mundo que nós vivemos, o ouro, a prata, tem muito valor. Tem um valor tão grande que as pessoas matam e as pessoas morrem pelo ouro, pela prata, pelo dinheiro, pelas coisas materiais. Você vê o ser humano fazendo coisas absurdas. Eu vi um vídeo hoje de um rapaz que foi aqui na 25 fazer compras. Ele estava com alguns celulares e vieram assaltar ele, foram tomar a sacola dele, ele segurou, resistiu. Na hora a pessoa deu um tiro no pescoço e ele caiu. Como se a vida não valesse nada. E as pessoas continuavam a vida delas, ninguém ajudou. Um rapaz vem com a moto assim, ele para, dá uma olhada e vai embora. Como se isso estivesse se tornando uma coisa normal. Matou, morreu. Não sei se ele morreu, se ele escapou dessa, não sei. Não conheço ele. Mas foi uma coisa tão rápida. Veja que a vida não está valendo nada.
Imagine a mãe, a esposa, os filhos. Eu não sei se ele tem filhos. Cadê meu pai? Cadê meu marido? Ele foi comprar umas coisas na 25 e mataram ele. Mas mataram. Quiseram assaltar, ele resistiu. Eu quero que você compreenda o que eu estou te falando. O ouro e a prata é muito importante para o ser humano. Mas Deus deveria ser muito mais importante. Nós fomos resgatados não por ouro e prata, mas pelo sangue do Senhor Jesus. Foi o Filho de Deus que foi sacrificado na cruz para nos salvar. Custou a vida do filho dele. Por isso que ele trata dessa maneira tão especial quem aceita o sacrifício do filho. E por isso que a punição é tão forte para quem rejeita. Se você lê João 3, versículo 17. O 16 eu acredito que é um dos versículos mais conhecidos da Bíblia, né? Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Agora, olha o 17. Porque Deus enviou quem? O seu Filho ao mundo. Não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Eu queria fazer algumas perguntas para você poder avaliar a sua condição espiritual. A primeira pergunta: você já fez muitos pedidos a Deus? Sim ou não? Eu já fiz muitos. Você fez algum pedido para Deus hoje? A semana que passou, você fez pedidos a Deus? Você já fez vários pedidos a Ele? Eu também. Eu já perdi as contas de quantas vezes eu pedi para Ele um livramento, uma direção, força, ajuda, socorro. Quantas vezes eu pedi para Ele um milagre. Ele já me abençoou tanto. Mas eu faço uma pergunta para você: o que Ele tem te pedido, você tem feito? Quem é que pede mais? Você pede a Deus ou Deus pede a você? Eu tenho certeza que eu peço mais a Ele do que Ele me pede. Tenho certeza. Mas a pergunta é: o que Ele tem te pedido, você tem feito? Porque Ele tem pedido para você crer no Filho dEle, para você se arrepender dos seus pecados, para você entregar a sua vida a Ele e ser a própria bênção. Não é ter uma bênção. Tem gente que se apaixonou pelas bênçãos que Deus deu. Pessoas já me procuraram dizendo: bispo, que luta para eu não ir para a casa de praia que meus pais compraram. Jovem falando: bispo, meus pais eram uma bênção na igreja, meus pais buscavam Deus com tanta sede, meus pais eram um exemplo para mim, mas meus pais ganharam dinheiro, enriqueceram, e hoje eles não vêm mais domingo na igreja. E quando eu falo: pai, eu vou ficar, eu não vou esse final de semana, eu quero ir na igreja. Eu posso até ir dia de sexta com o senhor, mas sábado eu volto. O senhor precisa ver a briga que é, porque eles se apaixonaram pelas coisas que Deus te deu, Deus deu para eles, e agora isso é o primeiro na vida deles. Você tem que ver o pódio do seu coração, quem é primeiro, quem é segundo, quem é terceiro. Nenhum problema
de você ir passear, nenhum problema de você ter as coisas, mas cuidado para as coisas não começarem a ter você, porque isso é perigoso, isso é muito perigoso. Não se apaixone pelas bênçãos, se apaixone pelo abençoador, para que você seja a própria bênção, porque se você é a própria bênção, você pode morrer, porque você está salvo. Jesus pode voltar, porque você sabe que você vai subir. Você quer ver uma prova para ver se você está bem ou mal espiritualmente? Você tem medo quando fala da morte? Você tem medo quando fala da volta de Jesus? Porque se você já é uma pessoa de Deus, já se entregou 100% a Ele, já foi lavado pelo sangue de Jesus, então hoje você não tem mais medo, você tem esperança viva. O medo deu lugar a uma esperança. E quando fala da volta de Jesus, você diz assim: nem para ser agora. Quando fala da morte, você fala: para mim é lucro. Você encara a morte, a volta de Jesus com outros olhos, com alegria. É igual a pessoa que já se entregou 100% a Deus. A mesma altura que ela ama a Deus, ela odeia as coisas do diabo. Ela ama a Deus, mas ela odeia a mentira, ela odeia a prostituição, ela odeia a pornografia, ela odeia o palavrão, ela não gosta nem de ouvir, ela odeia as coisas do mundo, ela odeia as coisas do mal, ela odeia as coisas que Deus aceita, aliás, que Deus não aceita, na mesma altura que ela ama a Deus. Está dando para você entender? Antes, quando ela vivia na vã maneira de viver, ela falava palavrão, ela xingava, ela mentia, ela fazia besteira, mas hoje ela tem vergonha, e quando ela vê as pessoas fazendo certas coisas, incomoda ela. É diferente, porque ela foi transformada numa nova criatura. Ela não é mais a mesma pessoa, ela é uma outra pessoa. Eu não sei se você já foi transformado, mas se você já foi transformado, você ama Deus, você ama, você é apaixonado. Sabe como é que a Bíblia chama a igreja? De noiva. A noiva é o quê? Apaixonada. A noiva, ela se prepara para o casamento. Você não vê no dia do casamento a noiva descabelada, vê? É assim que ela chega, cabelo todo assanhado, parecendo uma bruxa, é assim? Não, ela se prepara. A noiva não vê a hora de casar, de estar com o noivo para sempre. A noiva, quando a pessoa se torna noiva de Jesus, a igreja espiritual, não é igreja física não, instituição não, que quem vai te salvar não é a igreja universal, igreja A, B ou C não, é Jesus. Está dando para você entender? Mas quando você se torna a noiva, a sua maneira de viver muda radicalmente. Você passa a ter temor. As coisas desse mundo perdem um valor. Você tem como se não tivesse. Você, vive aqui como se não fosse daqui. Sua visão está na eternidade. Eternidade. A sua visão está na eternidade. Muda tudo. Você é noiva, você não vê a hora dele voltar. A sua alegria são as coisas de Deus. Isso é tão bacana. Pessoa é apaixonada por Deus. Pessoa abre mão de qualquer coisa, mas não abre mão de Deus, da fé dela, da comunhão dela com Deus. Nós não fomos comprados por ouro nem prata, mas pelo sangue. Custou a vida de Jesus. Qual é a consideração que você tem com alguém que em 10 coisas que você precisou, ela não falhou com você nenhuma das 10? Que consideração você tem?
Deveria ter muito grande. Sim ou não? E eu pergunto, quando é que Deus falhou com você? Nunca. E quantas vezes nós falhamos com Ele? Eu queria te dar 3 conselhos. Mas você entendeu o que Deus fez por você? Mesmo? Deu quem? O filho dele. Envolve o filho. E quem tem filho pode entender melhor do que quem não tem. Custou a vida do filho. Isso é muito profundo. Eu não sei se eu estou conseguindo te explicar isso. Mas isso é muito forte. Custou a vida do Filho de Deus. Por isso que quando a pessoa o aceita, ela é salva. Mas quando a pessoa rejeita, ela já está condenada. Ele não veio para condenar o mundo, ele veio para salvar o mundo. E você sabe que o mundo está colapsando. Cada hora uma coisa. Porque a Bíblia compara com o fim dos tempos com uma mulher que está grávida. Vão vindo as contrações cada vez em tempo menor, cada vez mais forte. As coisas que nós estamos vendo são fortíssimas. 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 Eu já disse aqui, até a natureza está pregando. A gente não sabe mais se o inverno já acabou, se o inverno está... Parece que o inverno está chegando. A coisa está estranha, está diferente. Está tudo falando para quem tem ouvidos espirituais. Espirituais. Então, não se apaixone pelo que Deus te dá, que Ele te abençoe muito. Nós temos correntes na igreja. Correntes. Segunda-feira nós vamos estar aqui. Pastor Rafael faz 7h10, Bispo Edgar meio-dia, 18h30. Nós vamos estar aqui às 15 horas, depois voltaremos às 22. Vai ter a queda das muralhas. Vai ter a bênção para os microempreendedores. Nós vamos estar aqui na fé. Na fé. Abençoando você, que Ele te abençoe muito. Mas que você não se apaixone por nenhuma bênção. Que você não se apegue a nada. Porque quem está salvo não se apega. Está de olho aonde? No céu. Rapaz, ele veio para a igreja. Ele assistiu o primeiro culto. Domingo de manhã. A primeira reunião, 7h. E foi pregado para entregar a vida ao Senhor Jesus, para se render ao Senhor Jesus. E ele ficou em conflitos e não se entregou. Ele ficou na segunda reunião, 9h30. E ficou em conflitos. E ele ficou no culto da tarde. E ele veio no último culto, 18 horas. E também não se entregou. E na hora que começaram a preparar tudo para fechar a igreja, foi falado para ele: o senhor precisa de mais alguma coisa? Porque agora nós vamos fechar a igreja. A gente pode te ajudar, fazer uma oração por você, alguma coisa que a gente pode fazer mais? Você pode voltar amanhã? Ele disse: só um minuto. Eu estou aqui desde o primeiro culto. Eu estou ouvindo Deus me chamar. Eu quero me entregar para Ele, eu me rendo. Ele foi no altar, entregou a vida dele a Jesus e foi embora. Ele trabalhava numa mina de carvão. E ontem eu tomei conhecimento que teve um acidente lá e ele morreu. E o amigo dele disse que ele morreu rindo. O amigo dele tentou salvá-lo, mas não conseguiu. Disse que ele ria. Ele falou: fica tranquilo, eu estou salvo. Eu já entreguei tudo a Ele.
Quer dizer, aquele domingo era a última oportunidade que ele estava tendo, porque Deus sabe o que vai acontecer. Você sabe? Eu não sei, gente. Eu não sei. Honestamente, eu não sei. As pessoas vêm na reunião, eu não sei quem está tendo a última chance, quem está tendo mais uma chance. Eu não sei. Eu só prego. Eu só ensino um pouquinho que eu sei da palavra de Deus. Mas Deus é que sabe. Deus é que sabe. Mas graças a Deus ele partiu salvo. O amigo dele falou: você está rindo? Você está rindo? Ele falou assim: porque eu sei para onde eu estou indo. Só uma pessoa que entregou tudo a Jesus que tem essa certeza. Só. Certeza que do outro lado vai ter a vida eterna. Primeiro conselho que eu quero te dar: guarde isso dentro de você. Não brinque com a sua vida. Você só tem uma vida. Você não tem vida de videogame. Você só tem uma vida. Você não vai reencarnar. Você só tem uma vida. E eu não tiro isso da minha cabeça, não. Eu tiro isso da palavra de Deus. Hebreus 9, 27. Ao homem foi dado o direito de viver uma vez só. Depois disso, o juízo. Não brinque com a sua vida, porque você só tem uma. Não sei quantos anos você tem. Não sei quantos anos você já viveu. Não sei quanto tempo você vai viver. Não sei. Eu sei de uma coisa: você tem uma vida como eu. Não brinque com a sua vida, porque você pode terminar ela aqui nesse mundo para viver eternamente com Deus, ou eternamente com os demônios no inferno. A vida é sua. Você pode já ter feito muito por muitas pessoas, ótimo. Mas faça por você, pela sua alma. Se arrependa dos seus pecados e se entregue a Jesus. Amém? Qual é o primeiro conselho? Não brinque com a sua vida. Leve a sua vida com Deus a sério. Não brinque. Segundo conselho: não brinque com a palavra de Deus. Por quê, bispo? Porque ela não volta vazia. Ela vai se cumprir, ou te salvando ou te condenando. Você crendo ou não, ela vai se cumprir. Não brinque com a palavra de Deus. Não brinque de maneira nenhuma. Eu prego para vocês e eu temo o que eu prego para vocês, porque eu sei que quando eu estou pregando para vocês, eu estou pregando para mim também. Não brinque com a palavra de Deus, porque ela é séria. Ela vai se cumprir. Na vida de muitos, negativamente. Na vida de poucos, positivamente. Porque obedeceu a Deus. Deus só quer que você tema ela, respeite ela, obedeça a ela. Depois que eu comecei a obedecer essa palavra, minha vida mudou. Terceiro conselho que eu vou te dar: não brinque com Deus. Quando você lê Gálatas 6, versículo 7, você vai ver que nós não podemos errar. Não podemos brincar com Deus, nem zombar de Deus. Bispo, quando é que eu brinco com Deus? Você brinca com Deus quando você perde o temor. Você está brincando com Deus quando você faz o que é errado, sabendo que é errado. Você está brincando com Deus quando você vai a lugares que você sabe que não é para você ir. Quando você se mistura com quem você sabe que não é para se misturar.
Quando você navega em página que você sabe que não é para navegar. Então Deus fala uma coisa, obedeça, porque é para o seu bem. Não brinque com Deus, porque todos que brincaram com Deus se deram mal. Todos que brincaram com Deus se arrebentaram. Eu não vi uma pessoa que brincou com Deus, tanto no passado quanto no presente, e sempre vai ser assim, que se deu bem. Deus é santo. Deus tem que ser temido. Não se brinca com Deus. Amém? Não brinque com Deus, por favor. Leve as coisas de Deus a sério. É a melhor coisa que você faz por você. Nós vamos participar da Santa Ceia. Você vai olhar para a Santa Ceia e vai pensar: céu ou inferno? Salvação ou perdição? Se eu quero salvação, eu vou pegar a Santa Ceia, para que o sangue de Jesus me lave. Se eu não quero salvação, eu vou desprezar e vou trocar pelo pecado, pelo erro. Péssima escolha. Você pode trocar Jesus por qualquer coisa, mas você vai perder. Não se troca Ele por absolutamente nada. Olha bem para mim agora.